Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, e o versículo 9 e 10 diz assim a palavra de Deus: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou, diga comigo, invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, aleluia, e fizeres do mal, não seja afligido. E Deus, diga comigo, lhe concedeu. Não, diga com vontade, lhe concedeu o que lhe tinha pedido, oh glória a Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Deus de Jabes é o meu Deus. Fala comigo em o nome do Senhor. Amém e amém. Tome o seu assento, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quem nunca se pegou lendo as genealogias da Bíblia e se perguntou dizendo: por que essas genealogias estão aqui? Talvez para nós não faça tanto sentido, mas dentro de uma cultura, principalmente do povo de Israel, que nós somos familiarizados com ela, no sentido de termos o Antigo Testamento e vermos os registros bíblicos, era muito comum registrar o nome dos pais, dos filhos, dos avós, as suas descendências, para que se soubesse de que família pertencia. E aprove Deus que no meio de uma genealogia, que muitos acham cansativo, nós vemos estes dois versículos que marcam essas genealogias, principalmente do capítulo 3 e 4 do livro de 1 Crônicas. Nós vemos aqui dois versículos que param este relato de pai para filho e trazem a história de alguém que fez a diferença. Trazem para nós a história de um homem que marcou as suas gerações, não porque ele conquistou coisas terrenas, não, mas porque conquistou a graça de Deus sobre a sua vida. Os versículos que nós lemos relatam a história de Jabes. O nome Jabes significa dor. O versículo de número 9 vai nos trazer o entendimento correto, porque a sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. E era muito comum, principalmente na cultura judaica, colocar o nome do filho de acordo com o momento em que estava vivendo. Por exemplo, o nome Benjamim, o filho da minha alegria, que na verdade a mãe colocou como Benoni, filho da minha tristeza, porque ela estava morrendo. E aí vem Jacó e coloca: não será motivo de tristeza, mas será motivo de alegria e festa nesta casa. Era muito comum colocar o nome do filho, então, de acordo com o momento do parto, o momento da circunstância que estavam vivendo. E a mãe de Jabes tem dores no seu parto e coloca o nome de Jabes de dor. Irmãos, imagine uma criança crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo, ouvindo todas as vezes que ela era o motivo da dor da sua mãe, que ela trouxe dores. Imagine quando chamavam Jabes: dor, venha cá. Imagine a história de Jabes. Mas é uma história que tem um início triste, mas um final de glória eterna. Sim. Nós olhamos para a história de Jabes e nós percebemos que, por mais que o início de Jabes foi um início marcado por esse decreto, por esta sentença dizendo: com dores veio ao mundo e trouxe sofrimento sua mãe. A história de Jabes também é uma história de alguém que decidiu buscar a Deus além dos momentos em que estava vivendo.
É a história de alguém que não se deixou vencer pelas circunstâncias. É a história de alguém que decidiu não viver pelos decretos da terra ou pelas palavras das pessoas. É a história de alguém que decidiu ir além, que decidiu fazer algo diferente no meio da sua geração, ao ponto de alcançar a graça de Deus. Do versículo 9 para o versículo 10, talvez existam anos de distância, mas há uma certeza aqui no versículo 10, que a história de Jabes nunca mais foi a mesma, porque não decidiu viver debaixo de palavras de maldição, não decidiu viver debaixo de um decreto humano, ele invocou o Deus de Israel. Meu Deus, irmão. A versão Reina Valera 1960 em espanhol diz que Jabes clamou o Deus de Israel. Ou seja, ele não fez uma oração qualquer, ele gritou a Deus, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e tua mão for comigo, e fizeres do mal que não seja afligido. Ele clamou a Deus. Irmão, não é aquela oração que você faz dizendo: Jesus, obrigado por esse dia, dorme comigo, amém. Não. Não é aquela oração que você faz na hora do almoço dizendo: Senhor, muito obrigado, amém, e vai comer. Não. É uma oração que vem de dentro da alma de Jabes. É aquela oração que vem do desespero. Quem já teve esse momento de dobrar os joelhos e dizer: eu preciso que o Senhor intervenha. Meu Deus, eu preciso. É aquela oração que você perde noção de quem está perto. É aquele momento de desespero que você só tem Jesus como saída e diz: Jesus, faz algo na minha vida. A oração que Jabes fez é a oração que mudou a história. E por isso eu quero trazer esta palavra ao teu coração sobre esse tema. A tua oração transforma a tua condição. Aleluia. Qual é o tema dessa palavra? 1, 2, 3. Tua oração transforma a tua condição. Exatamente isso que acontece na vida de Jabes. A mesma palavra que é utilizada em hebraico kara, que significa gritar para clamar, para chamar alguém, é a mesma palavra usada em Josué 10:14, quando Josué ora e diz: Sol, lua, pare no vale de Aijalon. É a mesma palavra usada quando Ezequias recebe a mensagem do profeta Isaías, se volta à parede do seu quarto e diz: lembra-te, ó Deus, de como eu andei em fidelidade na tua presença. É a mesma oração, é a mesma intensidade daqueles 2 cegos de Mateus 20:31 que começaram a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. É o mesmo clamor de Mateus 15:25, daquela mãe que tem uma filha endemoniada em casa e vai até Jesus, e Jesus diz para ela que não convém dar do pão dos filhos aos cachorrinhos, mas ela adora Jesus, dizendo: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Então a oração de Jabes, que transformou a condição de Jabes, ela não é uma oração qualquer, ela vem de dentro da alma. Meu Deus. Talvez o que falte para que a nossa condição seja transformada seja uma oração dessas, meu irmão. Só vai entender isso quem passa por momentos de angústia e aflição. Eu lembro-me de uma virada de ano muito dolorosa. Eu dobrei os meus joelhos e eu gritei dentro daquele quarto. E eu disse: Jesus, o Senhor falou e eu não vejo. Eu não entendo, a minha alma se angustia. Eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. Sim, gritei dentro de um
como chama em Goiás, um barracão, uma casa simples nos fundos de outra casa. E eu lembro que eu vou confessar para vocês que eu amarrava a porta da casa com cordão que eu tinha tirado uma bermuda. Meu Deus. Irmão, nem ladrão passava perto. E eu fui dormir, trabalhava com pintura, fui dormir naquela altura. E acordei com uma irmã batendo na porta daquele barracão, uma porta velha de madeira. E eu fui abrir a porta, quem era a irmã que estava batendo na porta? Aquela irmã que todo mundo dizia que não batia bem da cabeça, que era meio doida. E ela bateu naquela porta e Deus começou a usar ela para falar comigo. E eu pensava, meu Deus, como é que pode essa mulher? Todo mundo diz que ela é louca. Mas Deus usa até os loucos para confundir os sábios. Irmãos, e Deus falando comigo, eu não sei como vocês chamam, mas agora, negra, me ajuda com o português. Num tamborete, um mochinho, um banquinho de madeira que eu tinha na casa. E eu sentado naquele banquinho orando a Deus. E Deus começa a falar com ela. Eu te vi quando tu estava sentado naquele banquinho de madeira. Meu Deus do céu. E eu comecei a glorificar a Deus, irmão. Comecei a exaltar a Deus. Eu quero que você entenda esta palavra simples nessa noite. As tuas orações podem transformar a tua condição. Lembra do povo de Israel, quando na inauguração do templo, segundo Crônicas, tão conhecido 7:14, coloque aí na tela, por favor. Quando Salomão, na inauguração do templo, começa a falar que se os céus estiverem fechados e não houver mais provisão, e não houver mais nada, ele começa a dizer, Deus usando Salomão, ele começa a dizer, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados e sararei a terra. É esta oração que vem de dentro da alma de alguém que diz para Deus, é aquela pessoa que diz para Deus, eu não posso voltar para casa do mesmo jeito, eu não posso sair do culto da mesma maneira, eu preciso que o Senhor intervenha. Meu Deus. E Deus tem algo especial para nós aqui, porque esta não é somente uma palavra de ânimo, mas é uma palavra rema, uma palavra profética, para alguém que entrou nesse culto dizendo, preciso de uma intervenção. Deus está dizendo, abra a tua alma e eu abro as portas. Quem recebe essa palavra, comece a exaltar. Tem alguém que está disposto a orar aqui hoje e dizer, o Deus de Jabes é o meu Deus. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus nesse culto. Aleluia. Aleluia. Deus mudou a condição de Jabes. E existem 3 coisas que me chamam a atenção na vida de Jabes. E eu vou falar sobre elas rapidamente. A primeira coisa que nós devemos entender para que a nossa oração transforme nossa condição é que não podemos murmurar pela nossa condição. Não podemos reclamar pelo momento em que estamos vivendo. Não podemos abrir o coração e dar a ele espaço nele para murmuração, para reclamação, para ingratidão, mas nós devemos redirecionar as nossas forças para buscarmos o Deus que pode intervir. Jabes não reclama, Jabes não murmura, Jabes não pergunta, por que eu nasci do jeito que nasci? Por que minha vida está desse jeito? Não. Jabes gasta a sua força com quem pode. Não, eu vou repetir para você entender. Jabes gasta a sua energia com quem pode entrar na causa. O mesmo jeito que ele poderia reclamar, ele decidiu usar aquela força para buscar a Deus.
Quem quer que Deus intervenha na história e mude a condição? Então você precisa entender que não podemos murmurar quando as coisas saem do nosso controle, quando os decretos humanos estão sobre nós, quando olham para nós e dizem: a porta não vai abrir, não, o documento não vai sair, não tem jeito, não tem advogado que resolva, não tem médico que cure, não tem remédio que ajude. Nós não podemos murmurar quando nós olhamos para a nossa volta e vemos não ter saída alguma. Nós devemos olhar para o céu e dizer: Senhor, estão dizendo que a porta fechou, estão dizendo que o remédio não faz efeito, estão dizendo que acabou, mas eu sirvo Deus do impossível, que não tem porta fechada, que não tem enfermidade que prevaleça, que não tem decreto humano que resista ao poder da voz do Espírito Santo. E no lugar da murmuração, começar a exaltar a Ele. Oh, meu Deus. Tem alguém que já está entendendo o que Deus está falando? Sim. Irmãos, nós viemos de viagem da Irlanda, descemos no aeroporto de Lisboa, e o tempo que nós tínhamos para conexão de Lisboa a Porto era um tempo de 1 hora, só que nós chegamos na fila da imigração. Jesus amado, nunca vi tanta multiplicação de gente que nem naquela fila. Vocês sabem como é, vocês sabem, e não daria tempo. E nós conversamos entre nós: se a porta não abrir, é porque Deus está dando livramento. Se não der tempo, nós vamos descansar em Deus. Estamos com fome, sem tomar banho, criança ali, aquela coisa abençoada. E conversamos e dizemos: não vamos murmurar, vamos agradecer a Deus. E naquela fila eu estava cantando em português, cantando em espanhol, adorando a Deus, irmão. Daqui a pouco eu perguntei para uma atendente que estava lá, e o horário do voo já estava, tinha passado, já tinha aberto mão daquela coisa: ai, vai dar tempo. Eu já dizia: Jesus, obrigado, eu sei que se aconteceu é porque o Senhor estava lá. E amém, descansamos em Deus, felizes, dando risada, qualquer coisa dormimos por aqui, amanhã é outro dia. E aí eu conversei com a atendente e perguntei: minha senhora, e o voo 14 não sei o que, agora eu já não lembro mais, para Porto? Ela: não, o voo atrasou. E aí eu: amém. Então ela disse: vai dar tempo de vocês irem até lá. Irmãos, nós colocamos o pé na fila de embarque e o embarque começou. E aquilo mexeu comigo, porque eu fiquei pensando: se eu tivesse murmurado, eu tenho a impressão que eu não teria embarcado. É isso que nós precisamos entender. É aquele dia que você abre o frigorífico, a geladeira, tem água e tem mais água. Água no estado sólido, água no estado líquido. Gelo e água. E o cardápio é aquele cardápio abençoado: pão com ovo, ovo com pão, arroz com ovo, que é uma maravilha, meu irmão, né? Não vou entrar tanto em detalhe, que os irmãos estão com fome, mas é você dizer: obrigado, Senhor, Tu és a minha provisão, obrigado. Se eu estou a passar por esse momento, eu sei que Tu estás trabalhando algo em minha vida. Obrigado, meu Deus. Não é murmurar. Jabes não perdeu tempo murmurando. Jabes buscou a Deus. Deus está falando com pessoas aqui: para de murmurar e começa a buscar. Para de reclamar e começa a adorar. Para de dar lugar à carne e começa a dar lugar ao Espírito Santo no meio dessa situação, e tu verás que o Deus de Jabes é o Deus que também te alcança. Meu Deus, aleluia! Não murmure porque a porta fechou. Não murmure porque o diagnóstico é um diagnóstico sem cura. Busque a Deus e diga: o Senhor está sobre todas as coisas. Meu Deus.
Jeremias 29:13, a Bíblia diz: e me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso que Deus está nos chamando a atenção, a esta busca de todo o coração. Por que tem gente que entra e sai do culto do mesmo jeito, mas tem gente que vem num culto, Deus muda a história? Porque a diferença está aqui, ó. É a busca como Jabes buscou, com toda a alma. É a busca que Jeremias 29:13 está dizendo: vocês me buscarão e me acharão. Só que tem uma condição, é com todo o coração. Para de murmurar, começa a buscar Deus. Para de dizer, como disse Billy Graham, para o tamanho do problema, o tamanho do seu Deus para o tamanho do... Oh, misericórdia, me ajude aí. Pare de dizer para Deus o tamanho do seu problema. Comece a dizer para o problema o tamanho do seu Deus. Comece a dizer: Jesus, isso aqui para mim é impossível, mas eu sei que para ti não é nada. Eu confio, eu descanso, eu guardo o meu coração em ti, porque eu quero exaltar o teu nome. Aleluia. Murmuradores caem no deserto. Murmuradores morrem antes da promessa. Murmuradores não têm Deus intervindo na sua história, não. Murmuradores não recebem a graça que Jabes recebeu. A história dos seus irmãos é a mesma. A história daqueles que seriam seus descendentes é a mesma. Mas com Jabes foi diferente. Por quê? Porque Jabes buscou a Deus. Quem quer buscar a Deus com todo o seu coração? A segunda coisa que aprendemos aqui nesse texto bíblico é que Jabes não usou o seu problema como desculpa para o seu fracasso. Jabes entendeu que aquele problema na verdade era o motivo da sua vitória. Aleluia. Jabes não usou a circunstância para dizer acabou. Jabes olhou para aquilo e disse: é o começo de algo que eu sei que só Deus pode fazer na minha vida. Para de olhar para a circunstância e dizer acabou. Pare de pensar que a sua história acabou aqui em Portugal no ano de 2026. Deus está falando conosco. Usa isso como combustível. Usa isso como motivo para dizer: eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou buscar mais, eu vou ser mais crente, eu vou ser mais fiel a Deus. O problema é que a maioria de nós desistimos. Viramos as costas para Deus, culpamos tudo e todos. E dizemos: ninguém me entende, ninguém me aceita. Não, é Deus, irmão. Usa isso para se levantar. Estão me perseguindo, usa isso para se levantar. Estão falando de mim, usa isso para se levantar. Estão me caluniando, usa isso para a glória de Deus. Me venderam, pastor, usa isso para a glória de Deus. Me fizeram mal, glorifique a Deus. Lembra de José, Gênesis 45:5. Não foi vocês que me venderam para o Egito, não. Foi Deus que me mandou diante de vocês para a preservação da vossa vida. Meu Deus. Usa isso para glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor. Existem dois caminhos que nós temos que tomar a decisão hoje. Se entregar pela condição ou lutar por algo diferente. Entregar os pontos, chutar o balde, dizer acabou e eu não faço mais nada. Ou dizer: Deus, eu vou buscar o Senhor com toda a minha alma.
Deus é especialista em nos levar para os momentos mais difíceis da nossa história e nos amassar, pisar em nós para extrair o melhor de nós, nos purificar, nos permitindo passar pelas aflições, mas para revelar o que está no nosso coração. O que está no teu coração? Quem é você no dia da angústia? Salomão, escrevendo Provérbios, diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Quanto é a tua força, ou qual o tamanho dela no dia da provação, no dia mau, no dia da angústia? Tem força? Se tem força, vai se manifestar aí. Se tem força, vai se revelar aí. Usa isso para se levantar, meu irmão. Irmãos, eu sou constrangido lendo a carta de Paulo aos Filipenses, a carta chamada Carta da Alegria. E eu vejo um apóstolo Paulo dentro de uma prisão. Segundo Timóteo capítulo 4, ele diz que está sendo oferecido como sacrifício de libação. O tempo da sua partida é chegado. Ele já combateu o bom combate, ele já correu a carreira, ele guardou a fé. Ele fala sobre uma coroa de justiça que está guardada. Ele começa a falar que ninguém esteve com ele no primeiro julgamento, mas o Senhor estava com ele, que livrou ele da boca do leão, que o assistiu, que o fortaleceu. E ele começa a pedir a Timóteo: Timóteo, traz uma capa, Timóteo, traz os pergaminhos. Eu fico constrangido com Paulo dentro daquela prisão, sem uma capa para poder se guardar do inverno, escrevendo uma carta aos Filipenses e dizendo: meus irmãos, se alegrem no Senhor. Outra vez eu digo a vocês: se alegrem. O que ele está ensinando? Que a circunstância, o problema, as dores de fora não são o motivo de nós pararmos na fé, não, mas é o motivo para nós continuarmos com Cristo, nos alegrando, exaltando a Ele e glorificando o nome dEle. Usa isso para se levantar. Coloque o texto aí de 1 Crônicas 4, versículo 10, a oração de Jabes. A oração de Jabes foi uma oração por uma grande bênção. Se me abençoares muitíssimo. Ele pediu uma grande bênção. Ele pediu uma bênção expansiva. E os meus termos ampliares. Além disso, ele pediu uma bênção garantida. Ele disse: se a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja afligido. Ele pediu, além disso, uma bênção protegida. Meu Deus, olha a sabedoria de Jabes. Ele sabe o que ele está pedindo. Ele estava dizendo: eu quero uma bênção grande, eu quero uma bênção expansiva, garantida, protegida. E qual foi o resultado? A resposta de Deus. Qual foi o resultado? A resposta de Deus, a intervenção de Deus, Deus entrando na causa. Deus respondeu Jabes. Meu Deus, Deus vai te responder. Deus respondeu Jabes, Deus irá te responder. Ele busca e quem busca encontra. Mateus 7,7: pedi e se os dará, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate ser-lhe-á aberto. Entre você e a sua vitória está faltando o quê? Uma busca com todo o coração. E buscar a Deus até encontrá-lo com toda a sua alma. Meu Deus, eu lembro do testemunho de George Miller, que foi um homem que Deus usou tremendamente. Fundou diversos orfanatos na Inglaterra. E ele tinha um orfanato que a carruagem que ia para o palácio, para a rainha, levando leite e pão, passava diante daquele orfanato.
Esse homem teve mais de 50.000 orações que ele orou e Deus respondeu na hora, e ele escreveu. Fora as outras, leu a Bíblia mais de 200 vezes. Um homem que buscou a Deus. A história diz, o livro Heróis da Fé conta isso, e a biografia de George Miller também, que ele, sem comida para os órfãos, reúne os órfãos ao redor de uma mesa. Estamos falando sobre o Deus que responde. Sem pão e leite, começam a agradecer. Obrigado porque tu és o Deus que provê. Aleluia. Obrigado porque tu és o Deus que surpreende. Obrigado pelo pão, pelo leite. Obrigado. Eles escutam alguém batendo na porta. Quem era que batia na porta? O homem da carruagem, porque a roda da carruagem que levava pão e leite para a rainha da Inglaterra quebrou bem na porta do orfanato. E eles disseram: George, venha buscar o pão e o leite, porque senão se perderão. Abençoe os pequenos que estão aí. Deus ouve a oração. Deus ouve. O nosso Deus atende. Tantos testemunhos, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, 3 jovens que se reuniram dentro de uma sala de uma faculdade e começaram a dizer: Deus avive a Inglaterra. E Deus avivou a Inglaterra. Os estádios de futebol se esvaziaram, as igrejas foram cheias. Deus começou a avivar aquela nação e aquela região, ao ponto de que 100 anos depois foram em uma cidade, entraram dentro de um café, um bar, e foram pedir uma bebida alcoólica, e o dono do bar olhou para ele e disse: você não sabe que há 100 anos atrás entrou aqui um homem de Deus e pregou o evangelho para nós, e nós desde então nós não bebemos bebidas alcoólicas. Deus ouve a oração. Eu poderia contar para você tantos testemunhos daquilo que Deus já fez, mas nós servimos um Deus que responde. A pergunta que eu lhe faço é: você está disposto a buscar com todo o seu coração, a deixar a preguiça, o comodismo, e buscar a Deus com toda a sua alma? Deus mudou o estado de Jabes. De motivo de dor, a Bíblia o chama, e eu quero ler aqui, versículo 9, olha o que diz o versículo 9. E Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Olha a diferença de dor para ilustre. Eu não sei se você vai crer, mas o que Deus quer fazer nas nossas histórias é algo tão sobrenatural, tão poderoso, que aquilo que diziam é morte, não tem jeito, Deus vai dizer é vida, a porta vai abrir e eu vou entrar na causa. É por isso que Deus chama quem não é, meu irmão. É para que o nome dele seja glorificado. É para que o nome dele seja exaltado. Deus usará as nossas dores para nos levantar como ilustres. Deus usará a circunstância para trazer cura para outras pessoas. Eu e você temos que parar de reclamar e começarmos a clamar, porque essa dor, aquilo que você diz que acabou, é Deus querendo te fazer entender que é o começo de algo novo, que Ele está preparando para a tua história. Você disse é o fim, e Deus está dizendo é o preâmbulo, é uma plataforma de algo novo dele na tua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé adorando, exaltando a Ele. Você disse acabou, você disse terminou, e Deus está dizendo a tua oração transforma a tua condição.
A tua oração abre porta fechada, mas ela tem que ser com toda a sua alma, rendida diante dele. Religiosos não entendem isso. Não estou falando de uma oração bonita, mas uma oração feita com verdade, que vem de dentro da alma. Eu quero orar com você hoje que entrou nesse culto assim. Eu quero orar com você hoje que entrou aqui nessa igreja pedindo para Deus uma resposta. Deus está te dando uma resposta. Tem resposta quando você começar a rasgar a tua alma diante dele. Eu quero orar com você. Vem aqui no altar, vem. Mas vem rápido, irmão. Não deixa para amanhã não. Vem para cá em nome de Jesus. E nós vamos orar. Nós vamos orar e nós vamos clamar pelo Deus que encontrou Jabes, para que ele venha te encontrar nessa noite. Para de fugir, meu irmão. Para de usar essa circunstância para parar na caminhada, para esfriar na fé. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Urabacamandaragasobiacai. Em o nome de Jesus, que decisão nós iremos tomar de nos acomodarmos com o fracasso ou buscarmos o Deus que está no nosso amanhã e que tem poder de fazer o que não fazemos? Que decisão tomaremos hoje? Continuar nessa cadeira fingindo que está tudo bem, ou vamos buscar a Deus para algo novo na nossa história? Não adianta ter nome de crente e aparência de crente, mas viver fugindo de Deus. O Espírito de Deus está te chamando hoje para sair da sequidão e voltar a mergulhar nas águas do Espírito.